Oi, tudo bem? Vamos prosseguir nos nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, nesta edição aqui do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Nós estamos no capítulo 13, Modernismo, primeira fase, fase combativa de protesto. E hoje vamos estudar um dos grandes representantes do modernismo, o Oswald de Andrade. Deixa eu mostrar uma gravura representando ele. José Oswald Souza Andrade nasceu em São Paulo a 11 de janeiro de 1890. Cursou a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, bacharelando-se em 1919. Desde o retorno de sua primeira viagem à Europa, em 1912, trazendo as ideias do futurismo, Oswald de Andrade transformou-se em figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Homem polêmico, irônico, gozador, teve uma vida atribulada, não só no que diz respeito às artes, mas também à política e aos sentimentos. Ele foi o idealizador dos principais manifestos modernistas. Militante político, teve profundas amizades e inimizades, rumorosos casos de amor e vários casamentos, com destaque para dois, com Tarsila do Amaral e com Patrícia Galvão, a Pagu. Então, na minissérie Um Só Coração, nós temos o relacionamento do Oswald, ou Oswald, como nós falamos hoje, com a Tarsila, com a Pagu e outras mulheres. E aqui nesta obra de arte da Tarsila do Amaral, nós temos um quadro que ela pinta do Oswald, de 1923. É uma vida bem movimentada. Aqui nessa outra foto, nós temos a Pagu, ou melhor, a Pagu, a Anita Malfatti, atrás da Anita, Benjamin Peretti, lá atrás. Aqui a Tarsila do Amaral e o Oswald lá no fundo. Pagu, Anita Malfatti, Benjamin Peretti, Tarsila do Amaral e Oswald. Aqui ele está bem jovem, né? Mais do que em outros escritores, a sua vida e sua obra são irmãs gêmeas. Como afirma o seu filho Rudá, em uma carta ao crítico Antônio Cândido. Esse filho do Oswald diz: creio que a obra de Oswald não pode ser estudada desvinculada de sua vida. Há um entrelaçamento, né, entre vida e obra do Oswald de Andrade. E aqui cabe chamar a atenção para dois fatos. Primeiro, a vida de Oswald tem um verdadeiro divisor de águas. O ano de 1929, quando ele, como um grande fazendeiro de café, vai à falência. Nesse ano, com a quebra da Bolsa de Nova York, o Oswald vai à falência. E o segundo momento, criou-se a imagem de um palhaço da burguesia, o que em muito ofuscou o brilho da sua obra e amargou os últimos anos de vida do escritor. Ele termina bem amargurado nestes últimos anos da sua vida. Ele morre em 1954. A propósito desses momentos aí de quebra da bolsa, falência do próprio Oswald como fazendeiro, essa situação de parece que era um palhaço da burguesia, ele mesmo vai se manifestar. Abre aspas. Quando, depois de uma fase brilhante em que realizei os salões do modernismo
e mantive contato com a Paris de Cocteau e de Picasso, quando num só dia da debacle, da queda do café, em 29, perdi tudo, os que se sentavam à minha mesa iniciaram uma tenaz campanha de desmoralização contra os meus dias. Fecharam então num cochicho beiçudo o diz que havia de isolar minha perseguida pobreza nas prisões e nas fugas. Criou-se então a fábula de que eu só fazia piada e irreverência, e uma cortina de silêncio tentou encobrir a ação pioneira que dera o pau-brasil e a prosa renovada de 22. Fecha aspas. Como nós falamos na aula sobre o Mário de Andrade, o Oswald ele era muito polêmico, né? Ele criticava os seus antigos amigos, ele brigou com o Mário, né? Quando o Mário morre, eles estavam sem se falar. Então, assim, talvez essa ironia, esse amargor seja resultado também, né, dessas desavenças, né, desse bon vivant que se achava, né, no sentido assim, melhor ou maior do que os outros, mais inteligente, né? O Antônio Cândido, a esse respeito, vai se manifestar, abre aspas. Mas esse Oswald lendário e anedótico tem razão de ser. A sua elaboração pelo público manifesta o que o mundo burguês de uma cidade provinciana enxergava de perigoso e negativo para os seus valores artísticos e sociais. Ele escandalizava pelo fato de existir, porque a sua personalidade excepcionalmente poderosa atulhava o meio com a simples presença. Conheci muito senhor bem posto que se irritava só de vê-lo, como se andando pela rua Barão de Itapetininga ele pusesse em risco a normalidade dos negócios ou o decoro do finado chá das 5. Fecha aspas. Então ele se torna uma figura malquista, né? A própria pessoa dele causava revoltas. Eu tenho aqui o Oswald de Andrade, Poesias Reunidas, desta Companhia das Letras. Esta edição aqui é de 2017, e aqui nós temos uma foto do Oswald, né? Aqui ele já está mais maduro, porém ele permanece essa figura polêmica, em que obra e vida se vinculam, né, causando espanto. E ele vê essa decadência, né? Ele mesmo sente essa decadência de uma grande figura expoente do modernismo, de repente começa a ser ridicularizado, a ser um escândalo. Quanto à sua obra, Oswald de Andrade apresenta de maneira geral as características já comentadas nesta primeira fase do modernismo, ou seja, um nacionalismo que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. A paródia como uma forma de repensar a literatura. A valorização do falar cotidiano, numa busca do que seria a língua brasileira. Como falamos, como somos. Então esse combater mesmo aquele passadismo e trazer a maneira de falar nossa, né? Uma análise crítica da sociedade burguesa capitalista, notadamente nas obras produzidas após 1930, como por exemplo o romance Serafim Ponte Grande e a peça O Rei da Vela. Eu li essa peça uma vez, morava lá em Franca, detestei totalmente, não entendi, não gostei dessa peça, O Rei da Vela. Serafim Ponte Grande eu não tenho, nem as Memórias Sentimentais do João Miramar, são 2 livros importantes dele, eu ainda não li. No aspecto formal, Oswald inovou a poesia com seus pequenos poemas, em que sempre havia um forte apelo visual, criando o chamado poema pílula, como afirma Paulo Prado no prefácio ao livro de poesias Pau-Brasil, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Aqui nós temos as Poesias Reunidas, e esse livro chamado Pau-Brasil está aqui, livro de poesias. E o Paulo Prado faz o prefácio que também está. Obter em comprimidos minutos de poesia. Então são poemas pílulas, poemas bem pequenos, assim, para medicação mesmo, para você se medicar com poesia, né?
Os romances de Oswald de Andrade, especialmente Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, quebram toda a estrutura dos romances tradicionais, apresentando capítulos curtíssimos e semi-independentes, num misto de prosa e poesia, que ao final da leitura formam um grande painel. Por isso que eu queria ler isso, não li ainda. Uma vez eu achei, arrependi porque eu não comprei os 2 romances num volume só. Para exemplificar, então, nós temos aqui o José de Nicola transcrevendo um capítulo de Memórias Sentimentais de João Miramar, capítulo 146, aqui. Para a gente ter uma ideia que esse tipo de romance aqui foge da estrutura tradicional. Nesse capítulo nós temos o capítulo 146. Verbo cracar. Eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão. Nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência. Eles escafedem a massa. Sê pirata, sê de trouxas. Abrindo o pala, pessoal sarado. Oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Então, isso aqui você vai entender só lendo o romance completo, né? Ou não entende mesmo, né? Aqui nós temos algumas leituras de alguns poemas do Oswald de Andrade. Aqui no Literatura Bizarra, História da Literatura Bizarra, História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrume, editora Planeta, essa edição de 2017, ele tem um capítulo referente ao Oswald de Andrade, capítulo 32. Então ele fala que a pronúncia na época era Oswald. O pessoal lá falava Oswald. Essa pronúncia com ênfase na vogal inicial, Oswald, ela é depois da morte do Oswald. Olha que interessante, ele era chamado de Oswald e não Oswald. Interessante esses detalhes, né? E aqui nós temos então alguns poemas. Quero mostrar a capa da primeira edição do primeiro caderno do Alúmino de Poesia Oswald de Andrade. Aqui. Tem também ali nas Poesias Reunidas. Aqui é a epígrafe do primeiro caderno. Aqui. Olha, escola, pau-brasil, classe, primária, sexo masculino, professora poesia, viva o ano, né, de 1927. Então eu vou ler os poemas que o José de Nicola escolheu. Ó. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Você começar com o pronome, né? Me dá um cigarro. Em vez de falar, dê-me um cigarro. O gramático. Os negros discutiam que o cavalo se pantou, mas o que mais sabia disse que era se pantarrou. Está trabalhando as questões aí da fala, né? Do povo, da fala dos gramáticos. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Muito legal. Agora um poema. Amor, humor. Aqui, olha. Bem pequenininho. Isso é pílula mesmo, né? Então são poemas bem assim, rápidos. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Então essa rapidez, né? É um poema que já nos coloca, são bem visuais, os poemas do Oswald de Andrade. Vou ler aqui um pouco dessa história bizarra da literatura brasileira. Capítulo 32. Oswald de Andrade, o homem que virou mito. Oswald de Andrade, um dos modernistas, organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, superou a imagem do homem para se tornar um verdadeiro mito. Muitos foram os causos e lendas contados sobre ele.
É verdade que é irmão de Mário de Andrade brigou com ele? Então não tinha parentesco, né? A gente sabe que não. Não tinha nada a ver os dois, como irmãos. É verdade que casou 10 vezes em várias religiões? É verdade que roubou uma moça na escola normal da praça? É verdade que prega o amor livre? É verdade que baleou os estudantes de direito num tiroteio do alto de uma escada? Escreveu o crítico literário Antônio Cândido, amigo do escritor, a respeito dos inúmeros bochichos, completando que nada disso era verdade, embora tantos boatos tivessem uma razão de existir. Em uma São Paulo provinciana, Oswald era uma figura que chocava a sociedade com suas propostas artísticas, vanguardistas e o seu comportamento excêntrico. Lembrando que ele fez uma viagem para a Europa em 1922, que ele vem da Europa em 1922, traz várias ideias vanguardistas, principalmente a questão futurista, e espalha isso aqui na literatura, né? A pronúncia do nome Oswald se dava pela tônica A, Oswald. No entanto, após a morte do autor, tornou-se comum a pronúncia com ênfase na vogal inicial Oswald. Oswald de Andrade foi um profissional à frente do seu tempo. Filho de uma rica família paulistana, frequentou escolas de elite, cresceu rodeado de artistas, jornalistas e intelectuais. Viajou para a Europa ao completar 22 anos e visitou a Itália, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, França e Espanha, onde entrou em contato com as principais correntes artísticas do período. Com acesso a uma formação tão erudita, não é de se estranhar que tenha se tornado um dos artistas mais importantes da sua geração. Ao voltar ao Brasil, Oswald começou a pensar na importância de se fazer uma arte nacional, cuja estética não se apoiasse no estrangeiro. Em 1917, pela primeira vez, posicionou-se a favor de uma nova forma de fazer artístico. E ao ver as técnicas vanguardistas da artista plástica Anita Malfatti serem criticadas pelo escritor Monteiro Lobato, saiu em defesa da pintora. Oswald defendeu a beleza e o valor dos traços de Anita, tão sintonizados com as vanguardas europeias e norte-americanas, e a necessidade de se abrir para o novo. Sem saber, ele plantava uma semente que daria frutos em 1922. A importância de Oswald, no entanto, não se limita ao fato de ele ter sido um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. Os 3 dias em que o Teatro Municipal de São Paulo recebeu novas propostas para a literatura, a música e as artes plásticas. Ele também deve ser reconhecido pelos seus manifestos, nos quais defendeu novos caminhos para as nossas artes, que influenciaram vários artistas ao longo do século XX. Então nós já falamos do Manifesto Pau-Brasil, do Manifesto de Antropofagia, das revistas, né? Tudo isso trazendo essas ideias inovadoras para a arte, para a escrita. O primeiro deles foi o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado em 1924 no Correio da Manhã, no qual o escritor defendeu a importância de se fazer uma poesia ingênua, pura, criada a partir da liberdade, não de uma série de regras. Tal qual a árvore pau-brasil, a poesia deveria ser produzida para ser explorada, exportada para outros países e influenciar a cultura estrangeira e não o contrário. Nossa poesia influenciar outros povos. Seu segundo clássico manifesto foi o Manifesto Antropofágico, ou Manifesto Antropófago, publicado em 1928 na Revista de Antropofagia. O modernista levantou a bandeira de uma poesia que refletisse o Brasil e os valores culturais nacionais. Não se tratava de xenofobia, ou seja, a negação do estrangeiro. Oswald defendia que a cultura estrangeira no Brasil fosse comida, deglutida e vomitada na forma de um produto que expressasse o que era, de fato, ser brasileiro. No fundo, a defesa era pela ressignificação dos elementos dos povos colonizadores, somados à nossa cultura primitiva e transformados em arte nacional. Então, a nossa poesia, né, alimentada e alimentar outros povos, influenciar outros povos, levar o que é nosso e não ficar importando sempre, né? Embora os manifestos de Oswald
possam parecer à primeira vista uma viagem distante da realidade, seus fundamentos influenciaram em muito a arte brasileira, ao longo do século XX, não somente na literatura, mas na música também. Então nós temos os irmãos Campos, né, o Augusto e Haroldo de Campos, nos anos 1950, criando poesia concretista, isso influenciado por Oswald de Andrade, como essa poesia aqui, ó, lixo, luxo. É aquilo, né, o que é lixo para um é luxo para outros. Também nos anos 60, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, dando início à Tropicália, tudo isso influenciado pelo movimento artístico, né? Com essa roupagem brasileira, como queria o Oswald de Andrade. Se na vida artística Oswald estava à frente do seu tempo, com ideias que influenciariam artistas brasileiros por décadas, sua vida pessoal não ficava atrás. Ele era um homem polêmico, com comportamentos e atitudes que chocavam os paulistanos mais tradicionais. Se recebia uma crítica negativa por um trabalho, Oswald rebatia publicamente, sem a menor preocupação em ser elegante. Então aqui, olha, o Antônio Cândido, numa festa literária lá em Paraty, a Flip, em 2011, contou que ele mesmo, Antônio Cândido, se tornou amigo do Oswald depois de ser duramente criticado por ele. Tudo começou quando o Cândido fez um comentário negativo sobre a obra de Oswald e sobre a obra modernista. E como era de praxe, ele foi malhado por Oswald de Andrade. O crítico reagiu aos insultos com elegância e certo dia ao encontrar um modernista ao acaso em uma livraria, ouviu: "Ataquei você com violência e você respondeu com serenidade. Proponho que nos tornemos amigos." Oswald não teve a mesma sorte com o escritor Mário de Andrade, né? Após criticá-lo com piadas machistas e homofóbicas, ridicularizando a sexualidade do autor de Macunaíma, teve de conviver com o silêncio e a distância do antigo amigo, com quem organizou a Semana de Arte Moderna. Nunca foi perdoado. Que coisa, né? O Mário foi embora com essa dor, né? Então o Oswald era muito polêmico, e é interessante, o Antônio Cândido, bem próximo de nós, né, conviveu com essas figuras. Antônio Cândido viveu muito, né? Mas o que mais chocava os paulistanos nem era o jeito briguento do modernista, mas sua vida amorosa, que envolve 6 casamentos e é repleta de traições e bizarrices. Seu affair mais polêmico e curioso foi sem dúvida com a escritora Patrícia Galvão, a famosa Pagu. Quando os dois se conheceram em meados da década de 1920, Oswald era casado com a pintora Tarsila do Amaral. Patrícia tinha 18 anos, Oswald 38 e Tarsila 42. Relatos da época afirmam que Pagu era uma mulher de beleza inconfundível. Pagu, cabelos compridos, maquiagem forte nos olhos, lábios vermelhos e um olhar desafiador. Linda, inteligente e versátil. Descrevia a legenda de uma foto de Patrícia Galvão na revista modernista Para Todos. O nome da revista, né? Para Todos. Oswald teria ficado encantado com a beleza da jovem e começado a atrair Tarsila. A relação proibida teve consequências. Pagu engravidou e, para manter as aparências e não manchar a imagem do pai e de seu filho, teve de se casar com um homem arranjado pelo modernista. Pura encenação. Oswald e Tarsila foram padrinhos do casamento. No entanto, logo após a cerimônia, a paixão do poeta por Patrícia se mostrou mais forte e ele decidiu abandonar a esposa e fugir com a amante, que deixou o recém-marido em plena lua de mel. O romance vingou e em 1930 o modernista, após se separar oficialmente de Tarsila, protagonizou um dos casamentos mais estranhos da história das nossas letras. Oswald e Pagu casaram-se simbolicamente dentro do cemitério da Consolação, na frente do túmulo da família Andrade. O noivo teria registrado a bizarrice, abre aspas, 1930, 5 de janeiro. Nesta data contrataram o casamento a jovem amorosa Patrícia Galvão e o crápula forte Oswald de Andrade. Foi diante do túmulo do cemitério da Consolação, a rua 17, número 17, que assumiram um heróico compromisso. Na luta imensa que sustentam pela vitória da poesia e do estômago,
Foi o grande passo para o enunciador, foi o desafio máximo. Depois se retrataram diante de uma igreja. Cumpriu-se o milagre, agora sim o mundo pode desabar. Fecha aspas. Esse cemitério da Consolação é interessante, essas figuras estão lá. Esses personagens da história nossa, né? E você pode visitar esses lugares, né? Esses túmulos desses modernistas. Entre tantos fatos insólitos envolvendo Oswald de Andrade, casarem no cemitério foi apenas mais um episódio que o transformou em um autor mítico da literatura brasileira. Então é interessante, né? Estudar, conhecendo essas bizarrices desses escritores. Vamos então para a poesia, que é o que eu tenho aqui. Poesias Reunidas, de Oswald de Andrade. É da editora Companhia das Letras, como eu já falei, né? 2017. Aqui nós temos vários livros. Temos um texto, né, interessante aqui no livro Pau Brasil. Esse prefácio do Paulo Prado. Olha que interessante aqui também. Com muitas gravuras, mas muitas mesmo. Ó, Cancioneiro de Oswald de Andrade. Prefaciado por Paulo Prado. Iluminado por Tarsila, 1925. Estou lendo isso aqui, por isso está difícil de ler. Impresso pelo Sans Pareil de Paris, 37 Avenue Kléber. Então aqui o Paulo Prado vai trazer essa questão da poesia pílula. A poesia para o Brasil é o ovo de Colombo. Esse ovo, como dizia um inventor meu amigo, em que ninguém acreditava e acabou enriquecendo o genovês. E aí nós temos então os poemas, bem assim, estilo mesmo de pílulas. E as gravuras da Tarsila do Amaral. Aqui, por exemplo, olha, por ocasião da descoberta do Brasil. Olha o tamanho do poema. Escapulário. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Outro poema que é tipo uma prosa também. E assim por diante, olha. Mais ilustrações. História do Brasil. Aí tem um poema sobre toda essa questão da história do Brasil. Eu vou ler sobre Pero Vaz de Caminha. Ele faz vários poemas, pílulas sobre Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, a descoberta. Seguimos nosso caminho por este mar de longo até a oitava da Páscoa. Topamos aves e ouvemos vista de terra. Os selvagens mostraram-lhes uma galinha, quase haviam medo dela e não queriam pôr a mão, e depois a tomaram como espantados. Primeiro chá, depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. As meninas da Gare eram 3 ou 4 moças bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Parodiando, né, a carta de Pero Vaz de Caminha. Depois ele faz sobre o Gândavo, Pero Gândavo, né, o Capuchinho Claude da Belleville. Então são personagens do descobrimento do Brasil. Frei Vicente do Salvador, Fernão Dias Paz, Frei Manuel Calado, Príncipe Dom José, poemas da colonização. Então, o próprio nome, né? Pau Brasil, poesia Pau Brasil. Todo esse período aí. Vou ler um poema aqui, ó. A Transação. O fazendeiro criara filhos escravos, escravas, nos terreiros de pitangas e jabuticabas. Mas um dia trocou o ouro da carne preta e musculosa, as gabirobas e os coqueiros, os monjolos e os bois, por terras imaginárias, onde nasceria a lavoura verde do café. Essa mudança, né? São Martinho. Cada trecho de poemas tem uma gravura da Tarsila. Noturno. Lá fora o luar continua e o trem divide o Brasil como um meridiano. Ó, RP1. Gostoso esse livro. 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Carnaval. Estou lendo um poema de cada uma dessas partes.
Ó, Nossa Senhora dos Cordões, Evoé, protetora do carnaval em Botafogo, mãe do rancho vitorioso nas pugnas de Momo, auxiliadora dos artísticos trabalhos do barracão, patrona do livro de ouro, protege nosso querido artista Pedrinho. Como chamamos na intimidade para que o brilhante cortejo que vamos sobremeter à apreciação do culto povo carioca e da imprensa brasileira, acérrima defensora da verdade e da razão, seja o mais luxuoso, novo e original, e tenha o veredictum unânime no grande prélio, que dentro de poucas horas se travará entre as hostes aguerridas do riso e da loucura. Secretário dos Amantes. Aqui é uma pomba, né? Amor. Deixa eu ler um poema aqui. Acabei de jantar um excelente jantar. 116 francos. Quarto 120 francos com água encanada. Chauffage central. Vês que estou bem de finanças. Beijos e coices de amor. Postes da Light. Pobre Alimária, o cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho, e como o motorneiro se impacientasse, porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo, e o animal disparou, mas o lesto carroceiro trepou na boleia, e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Roteiro das Minas. Tudo ainda dentro do livro Pau-Brasil. Convite. São João del Rei, a Fachada do Carmo, a Igreja Branca de São Francisco, os morros, o Córrego do Lenheiro, ide a São João del Rei de trem, como os paulistas foram a pé de ferro. Olha o tamanho dos poemas. Interessante, né? A própria disposição do poema no papel já é moderno, né? Lloyd brasileiro. Canto de regresso à pátria. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Parodiando então o Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Esse é o livro então com alguns poemas que eu mostrei. Aqui nas Poesias Reunidas o outro livro é Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade. E aí temos a capa original, né, que eu já mostrei naquele outro livro, no José de Nicola. Aqui. Achei legal eles reconstituírem, né, essas coisas gráficas, né, a maneira que o livro é disposto, né, como o livro era disposto. Homenagem a Júlio Prestes. Olha aqui. O amor, humor, né, o poema. A René Bacharach. Aqui. Todo cheio de imagens, de figuras. Anacronismo. O português ficou comovido de achar um mundo inesperado nas águas e disse: Estados Unidos do Brasil. Que interessante. É para você viajar, né, na poesia. Deixa eu ler um aqui, né? Maturidade, ao Rubens. O senhor e a senhora Amadeu participam a vossa excelência o feliz nascimento de sua filha Gilberta. Para Sérgio Buarque, velhice, o netinho jogou os óculos na latrina. Aqui, olha, parodiando Fagundes Varela nesse poema. Para Dolor, meus 8 anos. Oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo das bananeiras, sem nenhum laranjais. Eu tinha doces visões,
da cocaína da infância, nos banhos de astro-rei. Do quintal de minha ânsia a cidade progredia, em roda de minha casa, que os anos não trazem mais, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjais. Lembra Fagundes Varela, do romantismo? Aqui tem uma nota. Nas edições de 1927 e 1945, está grafado doce, né? Eu tinha doces visões. Estava grafado eu tinha doce visões. Pareceu-nos erro tipográfico, pois o adjetivo no singular não assume função estética especial neste verso. Ao contrário do que sucede com o plural laranjais, na última linha de cada uma das estrofes de que se compõe este poema paródia. Interessante demais. Nós vamos vontade de mostrar tudo para vocês, todos com desenhos. Eu acho que esses desenhos aqui eram dele. Muito cheio de desenho. Que legal. Depois nós temos Cântico dos Cânticos para flauta e violino. Aqui, capa de Tarsila. Será que era o antigo? Desenhos do autor. Eu acho que é isso aqui, a capa da Tarsila e os desenhos dele. Cântico dos Cânticos para flauta e violão é um outro livro dele. Ou é essa a capa da Tarsila? Oferta. Saibam quantos este meu verso virem, que te amo do amor maior que possível for. Muito legal. Pequenos poemas. Você pode ler rapidinho, né? O outro livro que tem aqui nessas poesias reunidas é O Escaravelho de Ouro. Para Antonieta Marília. Esse livro foi publicado pela primeira vez na Revista Acadêmica, 1947. Rio de Janeiro. Um poema. Antena. Aqui todos bem? E aí? Pega o coleóptero, pentâmetro, lamelicórnio, escarabídeo de negro marfim. Quem foi que pegou? Tatá, é meu, o bizantino escaravelho. Nossa Senhora. Poemas menores. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Esse é famoso, 1925. Poemas menores. Poemas dispersos. Um outro livro que está aqui. O artista. Cabeleira de chantagem, celebridade por hora e por táxi. Parlapatatão, bombardino de barbeiro. Desafinação. No teu fundo, fundo. A maratoeira dos primeiros mestiços repousa como um índio. Sob a árvore nacional da confiança, pires técnico da paulificação. Tem umas coisas assim que a gente não entende direito, né? Depois, poemas inéditos. Wester, amo-te infinitamente, serei tua alegria. O mar está lindo, tom de ouro, saudades. Fica-lhe a graça dos gestos absolutos e errados, sobre o céu que é uma mamadeira azul. Eu vou pôr o cachorro pra fora do quarto. Vem. Vai. Vai passear um pouco, vai. Vai lá. Fortuna crítica, então, no final temos vários textos. Tem texto do Carlos Drummond de Andrade, do Mário da Silva Brito, do Haroldo de Campos, todos analisando esses versos importantes do Oswald de Andrade. Aqui tem também uma orelha que eu achei muito legal aqui, olha. Falando da poesia do Oswald.
No célebre ensaio Uma Poética da Radicalidade, Haroldo de Campos chama a atenção para uma característica que define a poesia de Oswald de Andrade. Se por um lado é uma obra demolidora, que rompe com a tradição sagrada e hierárquica, é por outro essencialmente construtiva. O paradoxo para Campos seria como o verso e reverso da mesma medalha. É esse poeta complexo e plural que o leitor irá encontrar em Poesias Reunidas. Lançado pela primeira vez em 1945, o livro é composto por Pau-Brasil, de 1925, primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, de 1927, Cântico dos Cânticos para Flauta e Violão, de 1942, O Escaravelho de Ouro, de 1946, Poemas Menores e Poemas Dispersos, com ilustrações originais de Lazar Segal, Tarsila do Amaral e do próprio Oswald. Esta edição traz ainda 22 poemas inéditos e farta fortuna crítica, que inclui textos de Carlos Drummond de Andrade, Mário da Silva Brito e o mencionado ensaio de Haroldo de Campos. Marcados pelos cortes rápidos, telegráficos, os poemas se apropriam das técnicas de montagem, das artes plásticas e do cinema, num processo que tem como resultado uma obra revolucionária, com altas doses de deboche e ironia. Graças à sua verve e ao seu estilo inventivo, Oswald se firmou, nas palavras de Mário de Andrade, como o mais curioso, talvez, dos modernistas brasileiros. Ao imprimir a sua assinatura nos mais variados gêneros, ensaios, manifestos, romances, peças, crônicas e nos poemas aqui reunidos, Oswald se tornaria um incontornável divisor de águas para a literatura brasileira, produzida a partir daí. Com espantosa atualidade, que se renova a cada leitura, sua obra radicalmente original lançou as diretrizes para gerações que viriam na sua esteira, chegando aos dias de hoje com força total. Então é interessante a gente ler isso, sempre se atualizando, né? Se atualizando. A poesia dele é renovadora e chama muita atenção, né? Por essa questão rápida, esses cortes cinematográficos, e ao mesmo tempo pelo deboche, pela ironia. Lembrando então que ele morre em São Paulo em 1954. É uma figura importante, uma figura de proa do modernismo, escrevendo manifestos, poemas, romances, peças teatrais, crônicas e ensaios. Um grande escritor. Então é isso, um pouco aí sobre o Oswald de Andrade. Na próxima aula nós falaremos de um outro grande poeta deste período, da primeira fase do modernismo, que é o Manuel Bandeira. Um abraço e até mais.